Eu sou Fernanda Magalhães, sou a mãe do Gael e trabalho com osteopatia pediátrica. Eu sou Andréia Gudrin, sou mãe da Yasmin e trabalho com acupuntura pediátrica. Nós somos a Maternidade Sem Filtro. Nesse terceiro episódio, nós estamos aqui com a Larissa Sesco, que ela é astróloga de adultos, crianças, bebês. Será que ela vai falar como vai ser 2025? A gente vai entender melhor o que é a astrologia, o que ela faz. Então, vamos com ela, Larissa. Prazer. Oi, gente. Obrigada, Sabe adorei. você aqui. Tá, eu também tô feliz. Tanta coisa pra falar, né? Muita. É um assunto que rende mesmo. Com certeza. Todas as vezes eu peço, Lari, pelo amor de Deus, É. me faça um mapa natal e tal, né? Então vamos entender melhor. Pra quem não entende do assunto, né? Que eu já tô meio assim. Então é engraçado também que às vezes a gente vai falar, até quando eu atendo, eu pergunto quanto a pessoa entende de astrologia. Porque muitas vezes a gente tem que falar de um jeito mais pra leigo mesmo. E tem gente que já entende, e aí você já vai soltando o verbo, né? Então, eu não a gente entendo tem assim que... também não, né? Mas... Não, você entende sim. Ah, Não, tá bom. então vamos lá. Pra quem não entende do assunto, o que é a astrologia? Dê uma introdução. Então, assim, ó, se a gente for falar, primeiro que a astrologia é uma ciência milenar, né? Ninguém gosta de chamar de ciência, mas acaba que são muitos estudos mesmo, são cálculos matemáticos e tudo mais, mas como a gente não tem, assim, a comprovação na prática, né? Não existe, a gente tem essa dificuldade. Então, vamos dizer assim, que é um estudo milenar que está aí há muito tempo, a gente tem registros ali desde o Antigo Egito e por aí vai, então tem muita coisa mesmo. E basicamente antigamente eles acompanhavam tudo o que acontecia pelo céu, né? Então, se acontecia a lua ficava clara, ficava escura, se aquela estrela estava brilhando mais para a direita, mais para a esquerda, eles iam vendo o que estava acontecendo. Então, assim, se a gente chegar nos dias atuais, em que é muito mais fácil ser astróloga, né? Os cálculos não são mais feitos à mão, a gente usa programa de astrologia. Basicamente, a gente tem aqui no mapa natal, por exemplo, é uma fotografia do céu, né, no momento que cada um de nós nasceu. E o que a gente entende é que existem esses princípios herméticos, que são 7, mas se a gente for falar de um deles, é que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, quando a gente fala do céu, do momento do seu nascimento, é como se a gente nasce naquele instante e absorve aquelas qualidades do céu. Então, cada planeta vai estar pontuado ali num lugar, num determinado signo, né? E a gente vai pegar aquelas características para nossa personalidade. E é impressionante. Assim, a gente tem que falar que eu comecei a conhecer a astrologia fazendo uma terapia astrológica, foi uma terapeuta que usava muito isso. E é como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos, sabe? Muitas coisas que eu não entendia das pessoas ao meu redor ficaram claras, lógico, ela é assim por causa disso, a outra é assim por causa daquilo. E as coisas parece que foram perdendo o peso, sabe? Eu fui percebendo que, na verdade, eu que dava importância para algumas coisas, né? Pela minha própria estrutura, pela minha própria configuração. Passou, fui viver minha vida, trabalhar com outras coisas, né? E assim, sempre gostei muito disso. Sou pisciana, é importante que se diga. Então, né, com o ascendente em aquário, gosto de estudar, né? Então, tem toda essa característica. E aí, falei, vou fazer uma formação de astrologia. E aí, assim, eu falei, gente, não acredito que eu vou saber tudo isso. Então, eu estudo há muitos e muitos anos, estou sempre estudando, sempre fazendo alguma formação. E aí, eu percebi que seria interessante. Assim, até eu tenho uma professora que ela fala uma coisa que é bem interessante. O adulto, né, quando a gente faz o mapa do adulto, já tá feito, entendeu? Não tem muito o que arrumar, a gente vai falar pra pessoa, não, né, toma consciência disso, usa aquilo, mas na criança, a gente mostra o caminho antes, né? Então, é como se a gente tivesse a oportunidade, que eu vejo até assim, sei lá, por mim, eu fui uma criança muito diferente dos meus pais, astrologicamente. E, de repente, o que eles exigiam de mim eram coisas que eu não conseguia entregar muitas vezes. E aí eu vejo que, lógico, né? Por conta do meu mapa, que era diferente, de repente, do meu pai. Então, aí eu comecei a perceber, quanto antes a gente fizer o mapa da pessoa, mais fácil tá, né? Como se todas as nossas perguntas mais incríveis já estão respondidas.
né? Tipo, sei lá, será que vai ser uma criança sociável? Será que ele vai ser mais alegre? Será que ele vai gostar de esportes? Será que ele vai ser medroso? Mais introvertido. Tudo isso, né? Tá ali, é só você olhar e, lógico, com um bom astrólogo, né? Que também é muito importante isso, eu acho, que a gente tem que ter muita ética, sabe? No sentido de que quando você fala, eu vejo que é muito forte tudo que o astrólogo fala. Então, quando eu tô falando para uma pessoa, ela tá realmente retendo aquela informação. Então, é muito importante que seja falado com cuidado e tal. E eu também enxergo que não é uma coisa assim determinante, né? Antigamente a gente tinha um tipo de astrologia que ele era muito determinista. Olha, você nunca vai ser capaz de tal coisa, né? Você nunca vai ou sempre vai, enfim. E eu já tive que desfazer em consulta muitos desses paradoxos, né? Que a pessoa vem assim para falar, olha, não, mas eu não entendo porque eu sou assim, porque me disseram. E eu não, calma, né? São possibilidades e a gente logicamente funciona a partir do mapa. Mas a gente pode também superar ele. Então, não é assim, vamos dizer, um destino, né? É uma jornada. Então, quanto antes fazer o mapa, melhor. A partir do dia do nascimento, que a gente precisa de data, hora e o local, né? São as 3 informações primordiais. A partir daí, gente, eu tenho cliente que, assim, é na sala de parto, sabe? É muito interessante, que me avisa assim... E a que hora que nasceu? Calma aí, eu vou perguntar. Não, nesse caso eu fui enxerida, mas eu tenho clientes que me avisam assim, olha, é hoje que nasce, daqui a pouco eu te passo o horário. Então, lógico, eu já sabia pelo dia, né, mais ou menos o mapa que ia ser, porque basicamente o que vai mudar é o ascendente, né, no curso de 24 horas. A gente já entende a definição do dia todo, a lua vai estar ali, né, a não ser que ela mude no meio do dia, mas geralmente ela, né... Todos os planetas já estão ali encaixados e a gente só falta ali o horário para... Então, assim, os segundos, minutinhos de diferença não faz tanta diferença assim. Não, a gente Tipo- muda de ascendente a cada 2 horas. Imagina isso, assim. Grosso modo, como temos 24 horas e 12 signos, a cada 2 horas virou ascendente, né? Vamos Então, dizer tipo, assim. de 47 para 49 não vai fazer tanta diferença. Não, acontece, se mudar o signo naquele momento, sim, né? Então, já aconteceu, por exemplo, algumas vezes de eu pegar um mapa que tá no grau 0 de um signo. Aí eu falo assim, você tem certeza desse horário? Porque às vezes pode ser um arredondamento. Hoje em dia é mais difícil, porque tem, né, na sala de parto, você mesmo já estica ali o olho e já vê. Mas antes era um horário aproximado, ou não se colocava assim, 9h17. Você falava assim, 9h20, né, ou 9h15. Tipo, você colocava um número mais redondo. Hoje não, é quebradinho. Mas quando é assim, no grau 0 ou no grau 29, né, que é o último, são 30 graus cada signo. Aí eu já falo, você tem certeza? Porque também faz uma diferença, né? Porque é o que você absorve naquele momento. Então, inclusive o grau 29, por exemplo, ele é um grau que é o mais forte daquele signo. Sabe? Tipo, eu tô saindo e eu vou deixar toda a minha carga em cima de você. Não é tipo que tá saindo e tá acabando. Não, é o contrário. Tipo assim, pega tudo desse signo. Então, às vezes, você tá assim, entre 2 signos, mas tá no 29, mas então eu já devo ter um pouco do próximo. Você tem muito daquele ali, sabe? Eu não sei se você vai lembrar, mas na minha vez, você falou assim, Fer, você tem certeza desse horário? Porque tu tá bem no entre lá e cá. Aí você falou que sonhou com o meu mapa. Olha foi isso, verdade, que doideira. E aí que eu tenho um pouquinho das características do próximo signo e tal. E aí isso mudou tudo, né? Não, com certeza. E, na verdade, é até pela expressão do seu ascendente, né? Porque dá pra perceber, assim, cara, não pode ser aquele signo. Porque você vê na expressão da pessoa, né? Como ela se movimenta, como ela se expressa, as questões dela. Você fala, não é possível, tipo, né? Tá Ainda errado mais... isso aí, né? Tem alguma coisa aqui que não tá certa, porque a expressão é muito de outro signo. É lógico que existem outros elementos, aspectos, lua, né? Mas a expressão do ascendente, ela é muito forte. Então, geralmente, eu dou uma captada, assim, ó, eu tô achando que seu ascendente não tá certo. Algo não tá batendo. Algo não... fechando. Mas assim, sem adivinhação. Geralmente, eu já pego meu programinha que eu tenho no celular, já dou uma olhada, né? Não vou ficar adivinhando o ascendente, não. E tem diferença do mapa infantil pro do adulto? O mapa, ele é sempre o mesmo, né? Assim, é o mesmo horário, tudo. A diferença qual que é? Quando a gente vai fazer uma leitura infantil, né? Então, eu vou conseguir olhar no seu mapa como foi seu parto, a sua amamentação, o que você gostava de brinquedo, qual seria a escola ideal para você. Mas isso já não vai ter serventia, entende? Então, na leitura, eu não coloco.
Então, é como se a interpretação do mapa, né, no que eu vou passar para o cliente é o que muda. Então, quando eu estou falando para uma mãe, aí eu vou dar ênfase para essas características infantis, né? Porque é um primeiro mapa astral. E, assim, só pra a gente pensa naquela mandala dos signos, né? Que ela é assim, redondinha. Então, ela tem a parte de baixo dela e a parte de cima. Imagina que a parte de baixo, que é as casas 1 até as 6, é o que a criança vive. Então, é como se a gente nem precisasse ler das 7 a 12, entende? É uma promessa ainda que está aqui em cima, porque ela ainda não está se expondo para o mundo, né? Assim, a casa 7, ela começa a aparecer ali a partir da adolescência, quando a criança está ficando mais jovem. Então, é uma ênfase muito grande na parte inferior do mapa, né? Que são as questões mais, assim, dos amigos de infância, da escola, da movimentação com a própria família, né? Como se diverte, qual esporte seria interessante. E, lógico, a gente vai falar das outras casas porque os planetas podem estar em qualquer casa. Mas a gente sabe que, a grosso modo, a criança está voltada ainda para dentro, né? Então, tem essa diferença na leitura. Mas o mapa é o mesmo. E deixa eu te perguntar, isso eu sempre tive dúvida, como faz com gêmeos? Porque eles são diferentes, mas nasceram teoricamente no mesmo horário. Assim, existem... primeiro que para um mapa ser diferente, eles têm que ter pelo menos ali uns 10, 15 minutos de diferença. Que acontecia antigamente, né? Hoje em dia já é mais difícil. Geralmente tem, assim, 1 minuto, 2, 3 minutos de diferença. Grosso modo, vai ser o mesmo mapa. Muda ali, às vezes, um grau, alguma coisa. Eles são mapas iguais. Então, existem algumas correntes, assim, né? Tem até pessoas que estudam mapas de gêmeos para ver essa questão. Então, tem gente que fala que o primeiro é mais o Sol, o segundo é mais a Lua. Enfim, o que a gente vê é que, geralmente, eles escolhem expressar o mapa de maneiras diferentes. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Os dois são escorpianos com ascendente em aquário. Aí um vai ser mais fechado, mais observador, mais intenso no que ele sente, né? E o outro vai usar mais esse ascendente em aquário na expressão. Vai ser mais comunicativo, vai gostar mais de estudar, de saber das coisas. Então, você vai ver eles como duas pessoas muito diferentes. Mas, na verdade, são expressões do mesmo mapa, sabe? Entendi. Porque eu acho que, na verdade, a gente sempre vai tentar se diferenciar, sabe? E eu acho que um erro muito comum com gêmeos é deixar eles sempre muito idênticos, né? Tem mãe até que quando não são idênticos, veste igual. Então, eu vejo que o gêmeo, ele vai buscar... peraí, a minha personalidade é essa. Então, quando você começa a entender, isso aqui também é um funcionamento desse signo, mas ele está usando uma outra polaridade, sabe? Então, um escorpiano pode ser intenso, pode ser bravo, pode ser calado, pode ser, sei lá, vingativo, pode ser 1000 coisas. Aí um vai ser mais uma coisa, outro vai ser outra. São características do mesmo signo, sabe? Uhum. Mas que você não vai enxergar de cara nos dois. Talvez um vai modular para um lado e outro para o outro. Existe signo mais fácil, mais difícil, assim, de lidar? Crianças, criança de tal signo é bem mais boazinha. Com certeza. Eu falo assim, existe uma divisão entre os signos, que é os signos que são mais fáceis para a pessoa, que é do signo, e o signo que é mais fácil para a pessoa que convive, sabe? Então, por exemplo, assim, um ariano, ele ama ser ariano, né? Um leonino, ele ama ser leonino. Talvez para as pessoas não seja tão fácil, porque são signos de fogo, já que estamos falando deles, são signos que são mais egocentrados, que são mais energéticos, que podem ser mais, assim, bravos, que podem ser mais, sei lá, empolgados. Então, você vai ter que ter um jogo de cintura, né? Mas ele mesmo tá nem aí, tá todo felizão ali, sendo o que ele quer ser na vida. E, por outro lado, você pega um signo de água, ele vai ser muito mais doce, carinhoso, fácil de lidar, né? Pro pai, pra mãe, por exemplo. Mas a criança tá sempre querendo muito agradar. Então, ela tá ali numa luta constante, tipo assim, tentando... por que me olhou assim? Será que eu tô fazendo errado? Mas eu me chateei, mais amiguinha, não sei o quê. Então, aí pra pessoa do signo, às vezes é mais difícil, sabe? Então, eu vejo que existe isso, assim. Os signos de terra, eles são mais fáceis de lidar, no sentido de que é o que é. Não tem erro, assim, com eles. Quais são os signos de terra? Os signos de terra, a gente está falando de... A gente sempre fala em energia cardinal, fixa e imutável. Então, a gente tem Capricórnio, Touro e Virgem. Então, são
pessoas, crianças, vão ser mais práticas, mais objetivas, né? Mas que algumas coisas não vão funcionar com elas. Então, vão ser mais observadoras, vão ter um argumento mais correto, né? Então, eu diria assim, talvez terra e água vai ser mais fácil de lidar. Pra gente, assim, vou conversar com alguém desses signos, vai ser mais tranquilo. As crianças de ar, né? A gente tá falando aqui de Libra, Aquário e Gêmeos. Cara, eles argumentam muito, eles querem saber de tudo, eles ficam perguntando. Então, eles precisam dessa interação. Então, você acaba tendo que ter mais energia ali, mais paciência. Por quê? Porque não sei o quê, entendeu? E tem que ser sempre uma explicação interessante e suficiente. Porque eles estão na vida pra captar. Eles estão aprendendo tudo ali o tempo inteiro. Então, tem essa questão. E os signos de fogo, que foi o primeiro exemplo que eu dei, que daí faltou a gente falar do Sagitário, coitados, mas é que, né? que leva a vida. Que levam a vida numa boa, mas você vê, é bem o exemplo. É Áries, Leão e Sagitário. Sempre num ritmo legal, mas eles mesmos têm muita energia, sabe? Tanto que eu falo, se a criança tem alguma coisa forte em fogo, vai ter que fazer exercício. Vai ter que levar no parque para joga bolinha, sabe? Pula no sofá, desce do sofá, porque senão... tem que ser... movimento tem que distrair, mesmo que seja dentro de casa, de algum jeito. Uhum. Porque senão, o que acontece? Principalmente assim, Áries, ele pode ficar com raiva, sabe? É um signo que, se não gasta energia, ele fica bravo. Eu tenho Mariana, né? Ela tinha um quadrinho que no quarto dela estava escrito assim, que seja feita a minha vontade. Perfeita! Olha que maravilhosa. Né? Não deve ser fácil para uma mãe pisciana? E é engraçado que quando eu fiquei sabendo que ela ia nascer em março, foi uma coisa que eu desejei muito, que ela não fosse pisciniana. Jura? Eu desejei, porque eu queria... Eu tinha uma amiga que era ariana, e ela é líder, ela tem uma energia muito forte. E eu já sou mais... Embora o meu ascendente é Sagitário, então dá uma balanceadinha, né? Mas uma doida. Disfarçando. Eu queria muito, muito, muito que ela fosse ariana. E nasceu uma ariana bem ariana. Da gema. Bem ariana. Deixa eu cortar o assunto e perguntar algo que eu não sei se vai saber responder. Por que Aquário é um signo de ar? Não tem a ver com água? Entendeu? Você olha a caixinha do negócio só cheia de ar, entendeu? Eu nem sabia que era de ar. Não é? Não, é que na verdade, não é aquário. O símbolo do aquário, na verdade, é aquela ânfora, né? Que é como se fosse assim, quem armazena o conhecimento, sabe? Tá. É mais voltado para esse lado. Então, não tem a ver com a emoção em si. Não quer dizer que tem água ali dentro. Entendeu? Eu entendi. Sim, lógico. Seria o mais lógico. Mas não é, na verdade, é a questão do conhecimento, que ele é o grande guardião do conhecimento. É o signo de ar, é o que mais quer saber de tudo. Sabe assim? Que tá aqui e fala assim... Nossa, eu tô começando a entender as pessoas agora, cara. Quem é de aquário nunca tinha tido conhecimento sobre, entendeu? Porque tipo não tem ao assim, meu redor muito. E é aquela pessoa, eu falo que aquário, sempre tem uma conversa meio que você não espera. Você tá aqui parada, de repente fala assim... Você sabe quem que inventou essa mesa? Aí você fala, o quê? Não, você não sabe, foi um cara. E aí conta a história inteira e você fala... Hein? Você trabalha com isso? Não, mas uma vez eu li, achei tão interessante. Então, eles guardam umas informações meio doidas, assim. E é normal isso mesmo. Quem é aquariano e retém essas coisas muito doidas, assim. Tipo, uma explicação. Você sabe por quê que essa textura, ela tem que ser feita? E você fala, o que você está falando? Então, é uma coisa que eles têm mesmo muita vontade de saber. Que é um caso também de Sagitário, que você falou que é o seu ascendente. Mas é mais focado. Sagitário, ele tem um focão, assim, sabe? Tipo, não, eu quero saber sobre isso e vou. E não paro, eu vou expandindo meu conhecimento dentro do mesmo tema, sabe? O Aquário, ele quer saber de tudo muito, assim, sabe? É bem... E aí, isso acaba criando... a tal dessa arrogância, né? Que ele gosta de ganhar discussão, né? Porque ele sabe que ele é inteligente, né? Ele preza por isso, ele estudou, ele não tá falando da cabeça dele. Então, geralmente... Davi, que signo que você é? Sagitário. Olha lá. E eu tô, assim, concordando em tudo. Tá, né? Comecei nessa área com 16 anos e tô até... Viu? É assim. Ó, tá vendo? É verdade. Tudo bate. Não, e vai dando certo, você entendeu? O lance também do Sagitário, quem tem coisa forte em Sagitário, sempre, tá? Sol, Lua, Ascendente, é tudo sortudo.
Aí a gente fala, mas não é possível. Primeiro que o regente é Júpiter, que é, assim, o planeta da expansão, que dá sempre... É o trevo de 4 folhas do zodíaco, é Júpiter. Então, é o regente do signo. E fora que não tem tempo ruim, entendeu? Não fica pensando. Ele vai manobrando a vida de um jeito, quando ele vê, deu certo. Sabe história doida assim? Tipo, eu decidi viajar, daí eu vou pro aeroporto? Mas cadê a mala? Aí chega aqui minha mãe e fala, deixa que eu levo. Mas a passagem, não, meu amigo quis, falou que sobrou uma vaga, ele emitiu. Quando você vê, tá viajando. Como assim? O que você fez? Então, isso é muito do Sagitário. Ele não coloca objeções na vida, sabe? Ele só vai. E aí, isso acaba dando essa sorte, né? Que a gente chama de sorte. Mas eu diria que, assim, realmente é um otimismo muito grande, né? Uma coisa de... Eu vou fazer e vai dar certo. Meu marido é sagitariano. E, assim, a vida... É uma eterna brincadeira pra ele. Nossa, leva a vida muito leve. Tirar o Marcelo do sério é uma coisa... Mas se tirar também... Nossa. Real. Principalmente, né, aí falando, pra ninguém achar, não é que eles batem ninguém, mas eles são muito sinceros, né? Tem uma franqueza muito seca, sabe? E que, tipo, meio que te desmonta, sabe? Fala, assim, de um jeito... Aquela verdade dolorosa... E às vezes é uma falta de noção, porque também Sagitário tem isso, né? De falar as coisas, tipo assim... Sabe aquela pessoa que chega e fala assim... Nossa, você engordou, né? Tipo, com a maior naturalidade. Eu só constatei que você engordou. E a pessoa, tipo... super Sagitário. Mas também, em outras situações, fala... quando você precisou, eu não era, né? Isso, aí eu era legal. Então, tem meio que isso, sabe? Entendi. E deixa eu te perguntar. Qual é a diferença de Sol, Lua... o ascendente, né, no caso, como já ouvi, li, né, é como você se vê, o outro te vê, como é a sua espiritualidade. Qual é a diferença de o seu sol, né, o seu signo, o ascendente e a lua? O que a gente chama de signo é onde está o nosso sol, né, onde estava, na verdade, o sol do céu, em qual signo ele estava no dia que a gente nasceu. Então, aquilo confere o nosso signo solar, que a gente chama. Então, é como se fosse assim, a nossa essência, né? Então, ele está num signo e ele está numa casa astrológica. Então, o signo vai ser esse comportamento, né? Então, o que é vital para mim? O que é essencial? O que, se eu me distanciar, vai doer para mim, entende? Então, assim, por mais que exista a questão do ascendente, imagina que você nasce um solzinho assim, brilhando, todo bonito, e aí... você entra num baldezão, assim, de tinta do ascendente. Aí você fica toda cobertinha por fora daquela tinta. Mas você tá ali dentro, né? Com o seu solzinho. E aí, o que acontece? Você tem uma super identificação com o seu ascendente, entende? Porque ele te joga pro mundo. Então, muitas vezes, dando já um exemplo pessoal, eu sou pisciana com um ascendente em aquário, que me confere essa capacidade de estar aqui falando com vocês. Porque senão eu seria mais fechada, eu seria tímida, eu seria talvez mais dispersa, né? Porque são características de peixes. O ascendente em aquário, ele vem como uma ferramenta para fazer esse sol andar. Vamos lá, vamos fazer. Só que, de repente, eu acho o máximo ser aquariana. Eu acho o máximo, eu não tô nem aí, eu banco quem eu sou, eu falo o que eu penso, eu acho que todo mundo é menos esperto do que eu, tá? Falando a grosso modo, uma super identificação com o meu ascendente, né? Que seria, na linguagem da psicologia, tipo, como se fosse o nosso ego ali se apresentando. Aí o meu peixe está lá dentro, e aí ele chega em casa à noite e fica triste, né? Fala assim, nossa, por que eu falei daquele jeito com aquela pessoa? Nossa, eu fico aqui fingindo que eu não tô nem aí, mas na verdade eu queria que a minha amiga tivesse me ligado. Então, nesse momento, o meu sol tá falando assim, cara, você é pisciana. Você veio aqui para se conectar, para se importar, para estar em contato com as pessoas, para se sentir amada, né? Para lidar com espiritualidade, com as coisas que você acredita. Então, não adianta você ficar achando que você vai ser, sei lá, advogada criminal e que isso não vai ter um impacto no que você entende? Então, é mais ou menos isso, assim. Então, eu vejo que muitas vezes a gente se identifica muito com a questão do ascendente. Então, basicamente é isso. O sol é uma coisa que a gente tem que buscar. É muito importante pra gente, né? Então, por exemplo, eu tenho um sol em peixes, mas eu tenho um sol em peixes de casa 2. Casa 2 é a casa do dinheiro. Então, quando a gente pensa assim, é muito importante que eu tenha valor. Só que o peixes não consegue muitas vezes se dar valor, entende? Tem dificuldade de cobrar. Ah, não, deixa. Não, depois a gente vê. Ah, não sei o quê. E isso me deixa triste. Por quê? Porque eu quero ter valor. Porque meu sol, ele tá na casa 2. Então, ele não é só um sol em peixes. Ele é um sol em peixes na casa 2. Entende? Isso vai completando e fazendo com que eu seja, cada vez mais,
uma personalidade única, né? A partir de um mapa único. Então, tem coisas em comum com todo mundo e tem coisas que vão me individuando, né? Individualizando. E a Lua, ela é como se fosse assim, né? Se a gente, lógico, a gente tem todos os planetas, mas a personalidade central a gente vê no Sol, Lua e Ascendente. É o mais, assim, visível, vamos dizer. E o mais intenso para a gente também sentir. A Lua, ela é o que nos nutre emocionalmente. Então, é muito importante para mim isso que a Lua me mostra. Né? Então, esse comportamento desse signo, né? Só que muitas vezes, imagina que a Lua ela vai mostrar um estado de reatividade. Por quê? Porque é como eu também vou reagir de maneira instintiva. Então, se eu tenho uma Lua em Áries, que talvez seja o meu caso, eu vou ser uma pessoa muito brava, né? Você me provocou, o que foi? Né? Eu chamo pra briga, eu não tô nem aí. Lógico, a idade passa, viu, gente? Não, melhorei, tô normal agora. Mas quando eu era mais nova, nossa, eu não aceitava desaforo. Quando eu aceitava, eu ficava, eu tinha que, sabe, desabafar, eu ficava muito nervosa. Então, é uma Lua que ela vai reagir de uma maneira violenta, agressiva, mas também falou, passou. Mandou pra aquele lugar, bora comer? Porque passa. E não guarda, né? Não guarda. É isso, é como se fosse, eu falo que é o vulcãozinho, fazia puf, acabou. Tá pronto pra encher de novo, entendeu? É isso. Mas se eu tenho uma Lua em Touro, eu vou evitar completamente o conflito. Então, na hora que a pessoa vem brigar comigo, eu falo, eu tô reagindo. Essa é a minha reação lunar em Touro. É evitar o conflito, não quero sair da minha zona de conforto, não quero mudar o que tá rolando aqui nesse momento, entendeu? Então, a Lua vai mostrar isso, né? A minha reação emocional aos fatos e o que me nutre emocionalmente. Então, o que me nutre como Ariana vai ser uma coisa, como Touro vai ser outra. Na criança, a gente vê de cara Sol e Lua. Tem o mesmo peso, porque a criança ainda é muito instinto. Então, ela é o que ela veio para ser e o dia a dia dela, a necessidade. Então, ela vai pedir comida de maneira lunar, né? Aí a gente vê na Lua, inclusive, como que a criança vai comer nesse começo, como vai ser a amamentação, tudo isso a gente vê ali. E depois, assim, a partir do primeiro ano, quando começa a ir para o segundo ano, o ascendente vai aparecendo. Então, é como se ele fosse surgir depois, que é quando a máscara social acaba sendo mais necessária, sabe? Ela ainda não é quando é bebê. Ela vai aparecer. A astrologia pode ajudar na educação infantil? Com certeza. Eu falo que assim, a gente consegue ver como que aquela criança aprende mesmo, né? Mercúrio tem uma função muito importante na maneira como a gente retém informação, como a gente dá informação, né? Como a gente aprende, como a gente ensina e tal. E a casa 3 do mapa, a gente vê qual seria a escola ideal daquela criança, por exemplo, sabe? Então, aí a gente vai ver, sei lá, se for um signo de terra, que tem ali, né, que abre a casa 3, provavelmente uma escola mais tradicional, mais convencional, mais normal, né? Que eles vão buscar uma coisa mais do dia a dia, sem muita... Se você tem, sei lá, um signo de fogo ali, aí você vai precisar de uma escola que tenha também um espaço para eu me mostrar, ou que eu tenha atividades, né, que tenha ar livre, né? Coisas criativas, talvez. Coisas criativas. Que é a mesma coisa também para ar. Vai ter que ter muito estímulo, muitas coisas diferentes, né? E os signos de água, a gente vai precisar de um ambiente mais lúdico, por exemplo, sabe? E de acolhimento. Então, assim, vai precisar ter colinho, carinho, né? Então, eu digo que existem hoje muitas propostas de escola. Nem todas são para todo mundo. Mas a gente nunca olha nenhum fator do mapa isolado. Então, a gente sempre vai olhar o Sol, né? Ascendente, a Lua, ou seja, quem é essa criança, associa com Mercúrio, associa com a casa 3, e aí a gente chega a uma conclusão da escola, sabe? Como tipo, é real uma ciência, né? Tipo, você tem que estudar muito ali pra... E muitas vezes, assim, parece até que as informações podem ser conflitantes, entendeu? Porque eu vou buscar uma coisa, mas eu também quero a outra, mas eu não gosto da outra. Mas peraí. Então, na verdade, é isso, porque a gente é múltiplo, né? Então, em alguns momentos, eu falo que não é que a gente é assim, então você é assim, agora vai embora. Não, tipo assim, na escala de tudo que eu posso ser, uma hora eu vou ser isso, uma hora eu vou ser mais isso, uma hora eu vou ser, sabe? Eu vou ficar nessa modulação da minha vida. Então, tem momentos que eu vou estar mais reativa, que eu vou estar muito mais lunar, eu vou estar num ritmo muito mais assim. Aí, em alguns momentos, cara, eu tô me sentindo super dentro do meu sol, tô super, né? Então, é normal que a gente tenha uma modulação de personalidade.
E aí é interessante voltar para aquilo que você falou, que não é determinismo, né? Exatamente. Então, a pessoa flutua ali entre todas essas características, né? Mas o que eu acho que é interessante, você sabendo do seu mapa, é você saber que você tem ferramentas disponíveis, sabe? Por exemplo, tem criança que ela não está se dando bem naquele tipo de educação. E não é a criança que está... Exatamente. O problema não está na criança, está no ambiente. É isso. E o mapa consegue apontar. E aí a gente vai olhar quais são as necessidades daquela criança. Você vê, ó, eu vou até contar um caso interessante. Eu tenho uma cliente que ela tem 3 filhos. E a mais nova, ela começou a ficar super preocupada e ela falou pra mim, olha, dos meus 3 filhos, eu preciso que você faça primeiro o mapa da mais nova. E eu fui fazer o mapa. E olha só, quando eu vi o mapa daquela criança, porque também os mapas, eles têm uma tônica. Quando a gente tá lendo, a gente faz uma leitura, a gente já vê aquela personalidade formada, assim, né? Conforme eu vou olhando o mapa, eu falo, gente, olha que interessante essa criança. Ela é uma criança que ela queria se destacar, que ela queria ter espaço, que ela queria ter as coisas dela. Só que ela era a terceira. Então, ela herdava as roupas da irmã, ou ela se vestia igual à irmã. Os brinquedos eram todos coletivos, né? Ela foi assim, teve tantas questões para decidir com o primeiro filho, com o segundo, que a terceira meio que foi no barco. E ela precisava ser vista. O mapa dela era o mapa de uma criança que queria ser vista. Ela era uma criança que sentia as mudanças, mas ela internalizava. Então, parecia que ela estava de boa. Ah, uma criança tranquila. Tava aqui, ó, só absorvendo. E aí... Ela, tipo, quando eu mandei esse mapa, ela falou, gente, agora eu entendi tudo. E como ajuda, né? Como ajuda. Por quê? Como ela é mais quieta, ela começou a dar algumas... Eu acho que foram até algumas questões na escola, algumas questões que a menina começou a não se misturar na escola e tal. E ela falou, gente, o que está acontecendo? Ela sempre foi tão de boa. Então, na verdade, não é que ela era de boa. Entendeu? É aquilo que a gente fala, tem signo que é melhor para as pessoas. Então, ela tá quietinha, mas ela tá sentindo. E você é de um jeito. Você entende? Então, de repente, você vai ter uma identificação com o filho 1 e uma dificuldade real com o filho 2. E aí, você vai dar mais atenção para isso. E a filha 3, de repente, ela vai ficar de lado. Não é de propósito, é porque também tem a sua personalidade. Se a gente pega uma mãe que seja mais dominante, né? Vamos pegar uma mãe ariana, uma mãe de fogo. Ela vai ser mais assim, ela tem mais certeza das coisas. Ela vai fazendo. Mas ela, às vezes, não tá olhando. Peraí, eu acho que essa criança... É melhor eu olhar a necessidade dela. Então, ela também tem que se conhecer, né? Eu falo que, assim, eu até começo os mapas pelos filhos, muitas vezes. Mas, muitas vezes, o caminho vai pro pai, pra mãe também, pra gente fechar a família, né? Como que funciona esse mecanismo, essa sinergia que tem que acontecer, né? Familiar. Então, é bem importante também. Existe um momento certo para mudanças, assim, astrologicamente? Eu quero mudar de cidade, eu quero mudar minha filha de escola, eu quero... O mapa também ajuda nisso, Lari? Sim, com certeza. A gente tem os ciclos planetários, né, dos planetas mais lentos. A gente fala de ciclos de Júpiter, ciclos de Saturno, né? E aí os geracionais, que são mais lentos ainda. Na criança, a gente vê bem esses ciclos dos sociais, que é Júpiter e Saturno, né? Que são momentos de amadurecimento, de expansão, que vai casando assim, com 7 anos a criança muda, com 14 anos ela muda de novo, né? E vão coincidindo com alguns ciclos, que às vezes acontecem sozinhos, às vezes em conjunto. E aqueles momentos a gente fala que são pontos de atenção, que a criança pode mudar, né? Porque é como se ela vai adquirir uma nova consciência, sabe? Né? Que nem a gente fala assim... Todo mundo aqui já ouviu falar do retorno de Saturno? Vocês já ouviram falar disso? Não. Então, é assim, ó. Imagina que o planeta, ele tá num ponto do seu mapa. E ele demora um tempo para voltar para o ponto inicial. Isso a gente chama de retorno, né? Ou revolução daquele planeta. Então, todo ano, o nosso Sol volta para o ponto que a gente nasceu e a nossa revolução solar, né? Então, é como se fosse o Sol deu a volta toda. O de Saturno, ele acontece a volta todinha no mapa por volta de 28, 30 anos. Então, todo mundo tem, assim, nossa, eu lembro quando eu tinha essa idade, foi o ano que eu perdi o emprego, foi o ano que eu terminei um relacionamento, foi um ano que eu casei, foi um ano que eu saí da casa dos meus pais. É como se fosse assim, porque é um planeta de amadurecimento. Então, na hora que ele volta para o estado inicial ali do seu mapa, ele fala, e aí? E aí, você tá fazendo a lição de casa? Como é que tá esse negócio aí? Entendeu? E aí, se você não tá fazendo, ele fala, então vamos derrubar. Então vamos resolver isso aqui. Então ele começa a
mexer na sua vida, né? Para te colocar onde você deveria estar. Né? Então, assim, tanto que quem tá vivendo melhor o mapa, geralmente sente muito pouco o retorno de Saturno. Mas quem tá viajando na maionese, né? Meio que se distraiu ali na caminhada, do mapa, tá? Não tô falando que trabalhar ou não trabalhar. É o que o mapa tá pedindo. Se você tá distante do que o seu mapa tá pedindo, aí o retorno de Saturno vai ser um susto, sabe? Então, é mais ou menos isso. Existem os... antes dele fazer o retorno inteiro, ele vai fazendo angulações no seu mapa, né? E é isso que vai pegando no mapa da criança, e a gente vai vendo esses melhores momentos. É muito complexo, né, Lária? As pessoas acham que é uma coisa simples, mas é complexa. Não, por isso que é uma ciência, né? É assim, é um negócio sem fim, sabe? E eu vejo que quanto mais eu conheço o mapa, mais você também vai percebendo que às vezes até uma coisa que você aprendeu, às vezes não é bem assim, sabe? Então, é como se fosse uma coisa muito mesmo baseada na realidade das pessoas. Por isso que as pessoas se identificam tanto, né? Porque quando eu falo sobre como você fala, eu sou assim mesmo. Como que ela sabe? E eu tenho a sensação que toda vez que eu tenho acesso ao meu mapa natal, eu absorvo de forma diferente. Total. Tipo, você pode ouvir 10 vezes, as 10 vezes parece que você vê de outra forma, né? É verdade. Vai depender do momento que você tá vivendo, né? E eu acho que tem essa questão da consciência também, sabe? Porque é como se fosse assim, tanta informação que aí você absorve até aqui. Aí, né, você dá aquela expandidinha. Aí depois você escuta, nossa. E é muito doido, porque se você escutar o mesmo mapa que o mesmo astrólogo te fez, se for assim, você já vai falar, nossa, eu não lembro dela ter falado isso. Mas se forem ainda de astrólogos diferentes, ainda vem a leitura do astrólogo a mais, sabe? A interpretação. Porque cada um vai dar mais... Por exemplo, eu escolhi essa linha mais terapêutica, né? Que eu acho que ela faz mais sentido dentro do que eu queria proporcionar para os clientes, né? Até mesmo pelo seu signo. Então, eu quero que a pessoa se conheça, mas eu quero que ela também acesse o que ela tem de bom, sem achar que, se eu não acessar, eu me lasquei. Não! Dá tempo, vamos lá, né? Não é um trabalho fácil, a gente sabe. Qualquer tipo de autoconhecimento, ele não é tranquilo. Mas o que eu acho incrível é que, assim, eu não sei quantas vezes eu tava lendo um mapa e a pessoa tá me falando assim, nossa, eu discuto isso com meu terapeuta toda semana. Tipo, você sabe qual que é a sua questão, entende? E o mapa, ele tá falando assim, tá aqui, é isso, você é assim. Às vezes é uma questão de você incluir aquilo também. De você falar, eu sou isso mesmo, né? Eu tenho essa característica que às vezes é conflitante com essa, que também é minha. Surgiu agora aqui na minha cabeça, por exemplo, tem algum mapa que você faz e daí a mãe interpreta e fala, não, meu filho não é desse jeito, porque ela não quer que ele seja daquele jeito. Sim, com certeza. Mas eu vejo isso mais pelo mapa da mãe, entende? Geralmente, quem não aceita ou dá uma questionada é aquela mãe que ela não quer entrar em contato porque ela vai ter que ir contra o mapa dela, sabe? Eu vejo que geralmente, assim, eu lembro que eu já atendi uma mãe que ela tinha um filho muito doce, sabe? Muito doce, que precisava de muito acolhimento e tal. E ela, mas eu não tenho tempo pra isso. Mas não é possível que esse menino não sei o quê. E tudo que eu falava nesse sentido, ela se justificava. Porque, na verdade, ela não queria entrar em contato com aquilo, sabe? Então, mais do que discordar, ela queria um caminho um pouco mais fácil. Sabe? Tipo assim, tá, e se não for isso, o que eu faço? Sabe? Não, mas é que às vezes parece... Não é que parece. Ele realmente tá sentindo. Mas só fica com essas frescuras, né? E não é, a criança é assim. É igual comparar, tipo, você prevenir e remediar, né? Então, a pessoa quer um remedinho rápido ali para baixar a pressão, mas ela não quer alterar toda a vida dela, os hábitos dela. É mais ou menos essa comparação, né? Ela queria algo mais fácil. E eu vejo muito isso no Instagram, né? Eu vejo muito assim... minha filha me ajuda, minha filha tem personalidade muito forte. Aí eu vou ver, na verdade, às vezes é a mãe que é muito desencanada. Então, alguém que é muito decidida já vai ter uma personalidade forte, sabe? Então, eu vejo que tudo sempre parte da gente, como a gente vai espelhar nos outros, né? Como que eu vou receber cada pessoa que é diferente de mim? Eu sempre conto essa história, e essa minha amiga até falou, me desculpa.
Me desculpa por isso que eu fiz com você. Mas é porque eu tinha uma amiga, muito amiga minha mesmo, que ela era geminiana. Minha amiga até hoje, inclusive. E a gente fazia faculdade juntas, a gente se via todos os dias e tal. E todo final de semana ela sumia. E na segunda-feira ela voltava falando, não, porque daí eu fui no churrasco, porque daí eu saí com a fulana, não sei o quê. E, pô, você é jovem, né? Você quer passear. E eu falava, gente, acho que ela me odeia. Por que ela não me convida? E eu ficava real chateada, pisciano, né? Tipo, gente, eu sou legal. E, cara, é gêmeos. Gêmeos, ele não lembra. Ele só lembra o que tá na frente dele. Ele vai indo. A fulana ligou, vamos, não sei o quê, tá lá, conversa, dá risada. E aí, quando eu entendi essa parte astrológica, eu falei, não é comigo. Ela gosta de mim. E aí, eu lembro que eu já usei esse exemplo uma vez e ela ouviu e ela falou, eu sei que você estava falando de mim, me desculpa. Eu ouvi de novo. Mas sabe? Mas foi ótimo, porque eu, levava tudo pro lado pessoal, né, gente? Peixes. Sim. Tipo, coitada de mim, por que ninguém quer ser minha amiga? Se você souber um pouquinho de astrologia, você até evita conflito, né? Porra. Se você sabia dessa característica dela antes, beleza. Exato. Foi, eu descobri no meio ali do rolê, aí eu falei, tudo bem então. Acho que tá tudo bem, não é nada comigo. Eles têm que dar conta de muita coisas, né? O Gêmeos, ele tá sempre assim, ó. Aí um chama, outro... dentro dele ali. No mínimo, né? É uma coisa bem múltipla. E não é só isso, eles são muito dispersos. Tipo assim, sai pra ir na padaria, encontra uma amiga e pergunta se quer ir não sei aonde, aí aceita, mas tinha marcado com o pai, aí deixa o irmão esperando. Porque eles vão indo, né? Conforme tá legal, o negócio vai embora. Entendi. Se a parte de astrologia tem a ver com os temperamentos colérico... A gente faz uma associação. Assim, os coléricos seriam os de fogo, os sanguíneos seriam os de água, os fleumáticos de ar e os melancólicos os de terra. Mas é por associação pela formação, né? De ser terra, enfim, quente, frio, úmido. A gente faz essa associação pelos elementos. Não é a mesma coisa, mas... é a mesma coisa com outro nome, vamos dizer assim. É como se fossem ciências diferentes que estudassem coisas parecidas. É como se fosse de um jeito mais genérico. Imagina que a gente só tá falando do elemento. Então, assim, eu posso dizer que por você ser de um signo de fogo, você é colérica. Mas não é bem isso. Quando eu vou olhar seu mapa inteiro, eu vou ver qual que é o elemento que predomina, né? E aí ele... vai ter um nome, pode até ser fogo, eu vou dizer que você é colérica. Mas também tem um ritmo predominante, entre cardinal, fixo e mutável, que vai predominar dentro do seu mapa. E aí eu já não tenho nome para isso, pelo menos não que eu saiba, né, que eu também não estudo os temperamentos. Tá. Mas basicamente é como se fosse um outro nome para a mesma coisa. Entendi. Que seriam os elementos, são os temperamentos. Uhum. É isso, essa é a... Hilari, é possível planejar, por exemplo, uma mãe que fala assim, eu quero um filho daquele signo, com aquele ascendente. Seria o sonho. Vai quase eu, assim, ó. Seria o sonho. É possível, né? Tudo assim, tudo é possível. Mas eu falo que o mapa, ele é um DNA espiritual. Então, você tá brigando com gente grande ali, porque é um negócio que vem de muito longe, né? Eu falo que a gente nasce naquele instante para absorver aquelas características. Então, assim, existe uma possibilidade? Existe. Mas eu acredito muito numa coisa maior que vai guiar esse momento do nascimento. Tanto que muitas vezes me pedem, né? Qual seria a melhor data para meu filho nascer? E eu não faço esse tipo de trabalho. Porque eu acho, assim, que a gente tem, primeiro, uma intuição muito forte. Então, se você decidir que é dia 12, vai. Né? É aquele dia lá. Então, não importa. Mas e se o médico for daqueles que só marca a cesárea? Cara, alguma coisa maior te guiou para esse médico, porque ele precisava escolher o dia, porque vai ser o dia certo. Né? Assim, então eu vou colocar na mão de Deus no fim das contas. Ou nasce prematuro, nasce antes, né? Eu já vi gente que marca cesárea e estoura a bolsa antes. Eu já vi gente que tá em trabalho de parto, no meio do caminho vira uma cesárea e muda o ascendente da criança. Bom, a gente sabe, é totalmente incontrolável esse momento, né? A gente controla minimamente. Mas pode acontecer qualquer coisa, sei lá, você entra para uma cesárea e a anestesia demora um pouco mais e a criança nasce depois. Então, não tem muito... Acho que eu não mexeria, assim, mas eu acredito que quando a pessoa quer mexer, até isso, ela acha que é ela que está escolhendo, entendeu? Uhum. Eu não confio que a gente possa determinar isso.
tem uma força muito maior. Né? Ah, eu acho, porque é muito impressionante, né? Você vai escolher como que seu filho vai se comportar. E ainda, né, falando assim, às vezes você quer fugir de um signo. Aí você fala, Deus me livre nascer virginiano. Ai, tá bom. Aí nasce com ascendente em virgem. Entende? Você foge do... Ah, não, eu vou fazer nascer ainda em leão, porque senão virgem, Deus me livre. Beleza, aí vai vir com ascendente. De repente, uma lua, vai vir, né? Com outras coisas que você não vai controlar naquele momento e que vai estar presente ali, né? E todos nós temos os 12 signos de alguma maneira, mais evidente ou menos evidente, tá tudo ali no nosso mapa. E dá para, através do mapa astral da criança, prever mais ou menos o que ela vai ser lá para frente, de parte profissional? Uma área, sei lá, a gente biológica. consegue ver o que vai ser muito importante para ela profissionalmente, entende? Talvez não a profissão em si, mas assim, se a gente olha lá, porque foi o que eu te falei, a gente não vai olhar nem muito para a parte de cima do céu, né? Mas vamos supor que ela tem um sol lá na casa 10, que é a casa da carreira. A gente já sabe que, independente de qualquer coisa, vai ser muito importante para ela a carreira. Né? Ela vai querer brilhar na carreira. Ela vai buscar a carreira. Né? Por exemplo, aí se tá num signo, sei lá, num signo Capricórnio. Aí a gente fala assim, pô, ela vai ser uma pessoa que vai dar muito valor para ganhar dinheiro com a profissão dela. Para conseguir proporcionar coisas a partir dessa profissão. Ela vai ter metas que ela vai se colocar, que ela vai querer atingir. Então, assim, mas qual é essa profissão? Ela pode ser uma atriz super focada. É claro que olhando o mapa, não, ela tem uma característica mais artística, comunicativa. A gente vai ver possibilidades, sabe? Não é que é impossível. Mas é muito mais fácil, a partir de uma certa idade, você já vê as tendências da criança para cravar. Olha, se ela está em dúvida entre esses 3, esse aqui... Uhum. Eu lembro que na época que eu estava fazendo transição de carreira, eu estava em dúvida entre fazer a parte de jornalismo de um jeito mais voltado para outras coisas, que não fosse os veículos convencionais, ou mergulhar de vez na astrologia. E eu fiz meu mapa nessa época. E eu perguntei para a astróloga, olha, que você acha? Eu estou em dúvida entre isso e isso. Ela falou, é a mesma coisa. É a mesma sinalização no mapa. Não tem diferença. Tanto faz. Porque os dois eram uma coisa mais pensando no coletivo, voltado para as questões mais de vanguarda, né? Tinha uma marcação ali no meu mapa que encaixaria os dois. Ela falou, pelo restante do seu mapa, eu diria que a astrologia você vai se dar muito bem. Mas não quer dizer que você não vai se dar bem se você continuar sendo jornalista, entendeu? Uhum. Então, às vezes até adulto a gente não consegue cravar. Mas existe uma astrologia vocacional, que é super importante. Principalmente quando o jovem está mais jovem, né? Está em tempo de escolher. Porque às vezes eu vejo que ou o jovem está falando muito baseado no que a família espera dele, e aquilo não está no mapa, sabe? Ou realmente ele está ainda confuso, ele não decidiu. Então é importante que, olha, o seu mapa, ele aponta esse caminho. O que você gosta de fazer que inclua isso? Né? Que você conseguiria expressar isso. Aí ele, então daí já vai dando umas pistas. Não é assim tão determinado, sabe? Uhum. As pessoas cravam muito, né? Então vai ser nutricionista. Tipo, não é uma técnica, assim, de adivinhação. Eu tenho muito cliente que fica quieto, vendo que se eu vou acertar. Fica me olhando, assim. E relacionamento? Aí eu fico assim, olha, né? Mas eu não namoro. Então, assim, não é... Se essa validação, se você me disser a situação, né? Porque é como se fosse... É um símbolo que eu vejo ali. Um símbolo que pode significar muitas coisas. Às vezes pode dizer, vamos supor, se a gente está falando de um ano bom para relacionamento, pode ser um ano bom para o seu relacionamento ir para um próximo nível, ou pode ser um ano bom, se você não tem, conseguir um relacionamento. É a mesma marcação. Uhum. Se você não me fala qual que é a sua situação, eu vou ficar aqui... A gente está perdendo tempo, na verdade, que eu poderia te colocar, olha, é isso, isso e isso, de um jeito muito mais assertivo, né? Mas eu acho que ainda tem esse negócio de adivinhar. Hilari, você tem alguma coisa para oferecer para as mãezinhas? Porque elas vão ficar todas curiosas, né? Como fazer isso para os filhos? Fala do seu trabalho, né, voltado para o infantil.
Então, eu comecei com a astrologia infantil quando meu sobrinho nasceu, eu comecei a reparar, né? Ele já tem 10 anos hoje. Então, já fui pegando ali o signo dele, nossa, é impressionante, meu Deus, como é visível, né? Você vai vendo o mapa, assim, aí você vê aqui a Lua, aí você vê o Mercúrio, você fala, gente, porque no adulto já tá tudo muito misturado, né? Quando a minha filha nasceu, ela tá com 3 anos, né? Na época ali que eu engravidei e tal, foi na pandemia, e foi quando eu fiz a transição totalmente, assim, agora eu vou ser astróloga. Comecei a falar sobre isso no Instagram, foi super legal. E aí eu percebi que eu queria falar, assim, eu quero dar informação para todo mundo. E aí comecei a fazer muito mapa infantil, falar dessa parte infantil. E tive uma ideia de criar um livrinho personalizado, eu até trouxe ele aqui de presente para Fé, do Gael. Ai, que bonitinho. Olha como ele é bonitinho. Ai, gente. Mas aí o que eu fiz? Na verdade, olha que coisa, eu não fiz para as mães. A minha ideia era assim, ó, vamos supor, a mãe não acredita. Aí a Andréia fala assim, já sei, eu vou dar pra Fê um mapa, pra ela ver que faz sentido, que vai ajudar ela. Então, a minha ideia não era as mães, entendeu? Eu nem pensei nisso, eu pensei assim, como chegar em quem não acredita? Porque a mãe que acredita, ela já pedia o mapa gravado, né? E aí, um grande engano meu, as mães são minhas maiores clientes, eu fico sabendo de tudo, da gravidez, do parto, do não sei o quê, tô indo, eu faço do segundo filho, do terceiro filho, agora, esse mês eu fiz de 2 clientes minhas que tiveram o segundo filho esse ano, e aí eu fiz, né, já da família, então é super legal. Então ele é um relatório personalizado, né? Mostra, né, Fê? Que bonitinho, é muito fofinho, né? Muito fofo. É. E, gente, tem coisa aqui, hein? Tem. Nossa. Então, são 28 páginas, né? Eu falo de todas as características dele. Ó, o mapinha aí no começo, para ela ver a mandala dele, as informações de nascimento. Aí vem, né? O sol, aonde tá, em qual casa, o ascendente. Não consegui folhear certinho, então tem vários... Não, aí tem todos os elementos. E no final eu faço como se fosse um apanhadão da personalidade, né? Para você entender cada elemento separado, onde está cada casa, e aí nesse finalzinho aí, onde está a borboletinha, aí é como, né, como ele é, onde ele tem mais planeta, qual que é o elemento que tem evidência, quais são, enfim. E aí, hoje, basicamente, a minha vida é fazer livrinho, né? Eu até tenho que controlar um pouco os lotes, eu abro, fecho, porque senão eu não dou conta, eu fico fazendo o tempo inteiro. E eu fico bem vesga, porque eu faço tudo sozinha. E assim, pisciana, né? Viajando na maionese, fico olhando, pensando na criança. Nossa, viajando. Então, ele é, assim, um produto que eu tenho hoje, né? Além dos atendimentos, porque a gente não faz nunca a leitura para criança. Então, eu mandava o mapa gravado em vídeo, né? Eu lendo o mapa para a mãe. Ou eu tenho essa possibilidade agora, já faz mais de ano, do livro. Não, e foi uma ideia maravilhosa, porque a mãe guarda, né? Sim. E assim, na dúvida ali, calma aí, deixa eu ver se tá acontecendo isso por caso, né? Exatamente. Ótimo. É importante também que a gente fale que a gente não faz previsão para criança, logo que ela nasce. A gente só faz previsão para os pais mediante alguma situação. Tipo isso que você falou, olha, eu vou precisar mudar minha filha de escola. Né, ela tem 7 anos. Aí a gente dá uma olhada em como estão acontecendo os ciclos dela, né? As previsões ali. Porque, em geral, é uma coisa assim que é muito impressionante para os pais, sabe? E tem coisa que não é bem, né? A gente não está muito preparado para lidar com as coisas que vão acontecer com os nossos filhos. Então, geralmente, a gente acessa as previsões em momentos específicos. E aí, a partir da adolescência, a criança pode, né? O adolescente já pode fazer o mapa dele sozinho. Assim que os pais acham que ele já já tem maturidade, vai entender, a gente faz. Mas então o mapa astral, ele funciona por muitos anos, né? O mapa natal, que é o que todo mundo chama de mapa astral, ele é muito importante. Então, tanto que às vezes uma mãe fala, mas a minha filha já tem 10 anos, ainda adianta? Não, se você nunca fez, adianta, né? Sempre vai adiantar. A informação que tá ali, tá valendo. Então, o livrinho, ele é assim... Então, geralmente você faz o mapa natal e se a pessoa quiser um mapa anual, seria isso? Isso, só que para criança a gente só faz em casos de situações. Tá. Então, sei lá, eu vou me separar do meu marido, por exemplo, e eu preciso saber como que ela vai reagir, né? Como que tá isso. Então, a gente consegue ver pelo momento da criança quais vão ser as dificuldades e tal. O que a gente fala em astrologia é que, assim, tudo que te acontece, nem tudo a gente consegue prever como vai ser,
Mas tudo que aconteceu a gente vê dentro do mapa. A gente vê muito em retrospecto, né? Então, assim, eu consigo ver o melhor momento para aquilo, mas às vezes eu não consigo ver se vai acontecer ou não. Vamos supor, eu não consigo ver a situação finalizada. Mas se você disser assim, ah, não, eu acabei aceitando aquele emprego, aí eu vejo ali a marcação. Mostrava que você tinha uma chance de mudar de emprego. Mas a escolha é sempre nossa, né? Então, é nesse sentido que o mapa, ele não é determinista. A gente sabe que, olha, eu tô num ano de reflexão profissional. Pode ser que eu mude de carreira, pode ser que eu peça demissão. A gente até consegue ver cortes, coisas mais palpáveis. Mas muitas vezes não tá ali na previsão, né? Você mostra, assim, a energia do ano, o que tá mais em evidência no ano. Porque tem o livre-arbítrio da pessoa, né? Total. Então... E é um fato. Se eu te falar, olha, pelo mapa, isso aqui vai dar certo. Você disser, mas eu não quero. Né? Eu não quero. Eu quero manter como tá. Okay. Tudo bem. Tá tudo certo. E aí, quando a gente tá falando, inclusive, de planetas mais poderosos, que vêm para ensinar mesmo, né? Que são os geracionais, que são mais lentos, que passam. Aí o aprendizado vai vir de um jeito ou de outro. Você andando ou não andando, você vai arcar com a sua escolha. Mas a escolha quase sempre vai ser nossa. Às vezes acontece, né? Era para eu ter pedido demissão e me mandar embora. Né? Às vezes acontece um movimento que você não evita. Mas, em geral, a gente tem, assim... A gente consegue se segurar ainda um tempo. Lari, para a gente finalizar, deixa uma mensagem de astrologia para as mamães que têm interesse nesse assunto. Independente se tem interesse, eu diria que assim, a astrologia, ela é muito menos conhecida do que deveria, né? E a gente está num momento muito bom para trazer isso à tona. A gente tem cada vez mais ferramenta, né, para conhecer nossos filhos, para criar eles. Eu vejo que a gente quer uma maternidade diferente, que a gente esteja ali mais presente, né? Assim, às vezes não fisicamente, mas presente dentro daquele contexto de conhecer e tal. A astrologia, ela é um mapa do tesouro. É isso, tipo assim, você vai ter tudo ali, qualquer pergunta específica. Mas você acha que ele, com relação a isso, é como? Tá aqui. É isso. Então, é muito importante realmente. Eu diria que vale muito a pena. Eu sou uma fã de carteirinha mesmo desse trabalho, sabe? Eu digo que eu não conseguiria fazer uma coisa que eu não tivesse certeza que é muito legal. É muita vantagem, assim, você saber, sabe? Eu imagino que várias mãezinhas ficaram muito curiosas a partir desse momento, né? Porque... assim, o conhecimento da astrologia, às vezes, não é o que realmente é, né? Exatamente. E é muito comum, assim, porque eu vejo que as pessoas, às vezes, falam do próprio signo, né? Mas não sabem o ascendente. E mais, né? Como que esse signo combina com aquele signo, né? Como que o meu mapa combina com o do meu filho, por exemplo. Então, é uma coisa muito mais palpável, sabe? Ela não é muito abstrata. Por isso que eu sou distraída. Por isso que eu sou brava. Não, ela é isso aqui, ó. Você é assim, o seu filho é assim, né? Então, é muito assertivo, sabe? Muito mesmo. Faça o mapa astral, que é autoconhecimento, né? E cara, eu falo, pode evitar conflitos, igual a gente tava falando, né? É uma terapia jato. Imagina assim, sabe aquilo que você vai lá, toda semana fala 1 hora de você? Vai ser o contrário, você vai ficar quieto, eu vou falar, nossa, eu sou assim mesmo. Gente, que loucura, eu sempre achei que não sei o quê. Tem gente que fala, eu achava que eu era louca, agora eu me entendi. Então é assim, é tipo, pílulas fortíssimas de autoconhecimento. E a partir daí, você fica muito mais dono do seu nariz, né?